Vamos começar? Merda. Vamos, merda. Bom, gente, estamos de volta com o nosso Corda Bamba. E hoje nós trouxemos uma convidada que é um pouco assim, diria que PhD em corda bamba. É uma mulher maravilhosa que a gente está sonhando em convidar aqui para o Corda Bamba já há bastante tempo. Ela está há quase 2 décadas em cartaz com o mesmo espetáculo. Quem aqui não conhece a Alma Imoral? Então, com vocês, Clarice Nisquier. Obrigada por ter aceitado conversar com a gente. Prazer também estar aqui, muito legal. Uma honra. Feliz de conversar com a atriz. Nossa, sempre. Sim. E vamos começar então, Clarice. É impossível não falar da Alma. Eu sei que você se produziu numa época em que tinha um pensamento errado sobre os artistas que se produziam, né? Era um sucesso você ser convidado para as produções, para os projetos. E você foi lá e bancou. Inclusive ficou na dúvida em relação à Alma, porque por falta de ação dramática, isso em algum momento ali te paralisou. E eu queria saber qual que é a sua percepção sobre os artistas que precisam se produzir hoje, ou sobre os artistas se produzirem. O que você acha sobre isso? Porque mudou sua vida, a Alma, né? É cheio de paradoxos, né, a nossa vida, cheio de contradições. Mas eu, quando comecei nos anos 80, no Rio de Janeiro, né, 82, se produzir parecia era aquela atriz que não tinha trabalho, então ela era obrigada, coitada, a se produzir. Isso era um pensamento totalmente errado, totalmente colonialista, né? Totalmente assim, no fundo, não diga o que você pensa, diga só o que os outros querem que você diga. Nossa. É quase isso, porque depois você vai entendendo que não é nada disso, isso é só um engessamento da sua pessoa. Por outro lado, a gente precisa compreender, agora vindo aqui para 2025, que empreender é muito diferente do que está acontecendo nesse mundo, né, de iFoods e de outras coisas. Estou usando o iFood como uma empresa, mas na ideia da precarização. Na ideia desse trabalho que dizem que você é um empreendedor, né? O verdadeiro empreendimento é quando a sua subjetividade está em jogo. Quer dizer, quando você está expressando, de fato, uma opinião, um sentimento, uma ideia de mundo, uma visão de mundo. Então, o cara que está em cima da moto fazendo o trabalho dele, ele está sobrevivendo, mas a subjetividade dele está embotada, vamos dizer assim, né? Claro que ele tem o jeitão dele de fazer o serviço dele, óbvio, né? Eu já peguei motoristas de táxi que me leram poesia quando souberam que eu sou atriz, aí mais R$3, mais 2, ele também vivia da poesia dele dentro do táxi, achei isso lindo. Também já comprei um livro de música. Exatamente. Também. Eu acho isso incrível, porque eu acho que ele está tentando sobreviver também subjetivamente dentro daquela realidade dura. Então, entre esses dois extremos, quer dizer, entre todo esse mundo que vai manipulando a sua maneira de ser mesmo dentro desse mundo, você vai descobrindo seu caminho. Então, a verdade é que, como convidada, eu aprendi muito. Mas muito, porque eu só trabalhei com gente muito legal. Mas dentro desses grupos, mesmo sendo pessoas extraordinárias, como Domingos Oliveira, como Eduardo Wozzeck, como Lúcia Coelho, como Paulo Reis, no pessoal do Despertar, como milhares, eu fui entendendo que eu tinha que produzir. Porque os meus sonhos, ninguém tinha nada com isso, nem obrigação, nem responsabilidade sobre eles, a não ser eu mesma. Então, que não era por falta de convite, era por convicções que eu precisava produzir e que estavam me censurando, na verdade, entendeu? Sim. E aí realmente foi uma mudança muito grande. E o texto chegou em você, a história que você conta no início da peça é verdadeira? Totalmente verdadeira. Para quem não conhece, você pode falar como é que você conheceu o texto? Olha, a Alma Imoral foi um acaso. Eu fui num programa no Rio de Janeiro chamado Sem Censura, da TVE. É o programa que a Cissa Guimarães faz agora.
A gente tá rindo porque tem uma questão aqui do microfone e eu não posso encostar no meu casaco. Mas Vamos nessa. Vamos nessa. Ótimo. Eu tô achando engraçado. Vou botar aqui. Vamos lá, eu vou acompanhar você. Todo mundo. Vamos lá. Fica até bonito, eu tô vendo Esse ali. programa é tipo uma mesa redonda Isso, que existe hoje. Isso, exatamente. E como o título da peça era Buda, me colocaram cujo tema era religião. E a peça não tinha nada a ver com budismo. Não tinha nada a ver com budismo. Era uma peça, era uma mulher em busca do amor, mas ela, como ela estava de fracasso em fracasso, ela foi num templo budista e ela se apaixonou por Buda também. Então, tanto que o Domingos Oliveira queria que a peça se chamasse Buda e Outros Amores, porque ela se apaixonava o tempo todo, até que ela se apaixona por dois homens ao mesmo tempo, fica na dúvida entre os dois terminam com ela fica sozinha até que ela conhece um terceiro e casa. E é uma história baseada em fatos reais, e é uma comédia linda, fruto dos meus textos, das confissões das mulheres de 30, de 40, de 50, que o Domingos Oliveira fez, junto com a Priscila Rosenbaum. Era isso. O Newton Bonder estava nesse programa para falar sobre o livro dele, A Alma Imoral. Então, quando me perguntaram qual era a minha religião, eu disse que eu era judia budista. Eu estava muito apaixonada pelo budismo, eu sou judia, então, eu acho que o budismo e o judaísmo, eles combinam muito, perfeitamente. Né? Eu aprendi a meditar, coisas que eu não aprendi no judaísmo, depois eu soube que o judaísmo também tem as meditações. Então, foi um aprendizado muito grande, muito profundo sobre espiritualidade que eu estava vivendo. E aí disse isso, uma mulher, que era uma telespectadora, chamada Dona Leia, ficou revoltada comigo. Ela mandou um fax. Ela mandou Chamada um fax. Dona Leia, Dona adoro Leia. o nome da... Eu não sei o sobrenome, mas era judia, com certeza. Ah. Dizendo que era um absurdo eu dizer que me auto-intitular judia budista, que eu tinha que assumir. Ou eu era bem judia, ou eu era bem budista. Que palhaçada é essa? E o Newton Rabino, ele veio a meu favor. Ele, no programa, entendeu a minha colocação, teve uma resposta maravilhosa. Eu conhecia ele de nome, mas não conhecia ele pessoalmente ainda. Eu fiquei encantada com a coragem dele de enfrentar o conservadorismo da Dona Leia, a cadeia nacional. Sim. Eu achei uma atitude linda dele. Ele podia ter falado, minha filha, realmente você é decida. Sendo um rabino. Ainda mais sendo um rabino, né? Enfim, rolou uma empatia ali. Quando acabou o programa, eu agradeci a ele ter se queimado com a Dona Leia, como eu falo. E ele me deu o livro A Alma Imoral de presente, porque ele estava lá para falar sobre a alma imoral, sobre a Deve transgressão. estar riquíssima, contando essa história e lucrando em cima do sucesso. Alguém uma vez saiu da peça e falou, Clarice, eu conheço a Leia que falou. Mentira. Ela foi fazer terapia depois do sucesso da peça. Não sei se é verdade, se não é. Muitas coisas já me contaram sobre essa lendária Dona Leia. Mas, enfim, eu levei o livro para casa, li. Eu nem estava podendo ler muito, mas eu li pela atitude do autor. Quem é esse autor, né? Deixa eu ler um livro dele. Eu apaixonei pelo livro, assim, de uma maneira que vocês não precisam nem falar, né? Sim, claro. Uns 15 dias depois, eu não tinha nem terminado o livro, eu já estava ligando para ele. Lembra de mim? Tal. Quero fazer o seu livro no teatro. Ele falou, mas você acha que um livro desse dá para te dar? O importante é a gente se apaixonar e achar que tem voz para falar aquele texto. Se uma atriz acha que tem voz para falar aquilo, sentimento, a ação dramática é a própria voz da atriz. Eu falei, tem certeza? Tenho. Eu não falei também com essa clareza, não. Eu só disse que tinha certeza. Quantos anos você tinha, Clarice? 44. 43 para 44, eu estreiei com 45. Meu filho, eu lembro, estava com 6 anos. Era um momento muito bonito meu, assim. Eu estava casada. Aliás, eu estava casada mesmo com esse terceiro homem que eu me apaixonei do Buda.
E era uma relação muito linda, é músico, diretor de uma escola de música, e ele sempre falava para mim, vai, confia nas suas ideias. Ele veio também para somar essa ideia da produtora Clarice Niss que ia nascer, sabe? Tanto que ele entrou na produção, como ele tinha muita experiência de lidar com tudo. Ele, numa crise lá de produção que eu tive com o produtor, ele entrou, ele deu uma ideia, reuniu o Amir, o Newton, falou, estou pensando nessas mudanças, o que vocês acham? E graças às mudanças que ele fez, a gente conseguiu avançar muito e se autopatrocinar o tempo todo. Enfim, então, o Newton autorizou e eu fiz a adaptação. Ele ficava perto de mim, assim, lembro que ele me deu carta branca para fazer minha adaptação, mas o tempo todo também muito junto, esclarecendo muitos pontos, e eu tirei muita coisa do livro, assim, falei, não vou falar sobre isso. Ele, ok, não vou falar sobre isso. Você teve seu recorte, né? E estou aqui. Agora, fazer uma pergunta, calma, que é dentro disso. O meu também. Par. Já. Por quê? Não, tem uma pergunta que eu quero te fazer, que é uma coisa que me toca profundamente. Você está há quase 20 anos fazendo essa peça e você envelheceu fazendo essa peça. Como é envelhecer fazendo um espetáculo? Mudanças hormonais, mudanças físicas. Como que você atravessou? Eu tô na menopausa, então eu tenho que te perguntar. Claro, quando eu menstruava, quando eu tinha que me virar nos dias que eu... Para as pessoas que talvez ainda não tenham a peça, eu faço nua. Mas vão ver, vocês vão entender. Eu me desnudo e tem um pano que me cobre, enfim. Então a gente nem repara nisso no momento. Isso acaba em 2 minutos, né? Eu mostro como o desnudamento é uma teatralidade, vamos dizer assim, para falar da alma que está dentro de nós, que é invisível, mas que está no nosso corpo. Então, a nudez da alma. Enfim. Mas a questão fisiológica é uma questão. É uma questão, claro, óbvio, né? Uma menstruação. É incrível, porque a alma ela me obriga a uma disciplina física, emocional, né? E física, né? De treinamento, de eu poder expor meu corpo sempre inteira, né? Ali. Então, eu sinto que Você sabe que outro dia, como eu estou fazendo televisão agora, né? Eu vejo, o meu rosto envelheceu muito mais do que meu corpo. Isso que eu sinto. Eu sou muito mais marcada no rosto do que no corpo. O meu corpo parece mais jovem do que eu. Eu tenho essa sensação. E eu acho que isso é graças à alma. O fato de você estar em cartaz e seguir em cartaz... de ter que dançar todo dia. É uma disciplina. É uma disciplina do corpo. Então, o meu cansaço vem tudo aqui para cima, sabe? Eu sinto que o meu cansaço está nos olhos, tá? E que meu corpo ele está sempre disponível. Está sempre Você sempre pronto. dançou, sempre foi... Sempre. Eu fiz Angel Viana há muitos anos. Dança, assim... Está sempre ligada à consciência corporal. Nunca fui boa em coreografias, nem jazz, nem zero. Sim. Sou Mas muito você cuida, você faz um desengonçada. pilatezinho. Você dança todo dia? Todo dia, praticamente. Sozinha? Sozinha. Você coloca uma música e... Que delícia! Nossa, eu vou começar a fazer isso. Eu tô chateada porque agora eu tô morando em São Paulo, eu sou carioca e eu tô num estúdio de 30 metros quadrados. Vai batendo em tudo. Vou batendo em tudo. É horrível isso. Vai pra uma praça. Praça. Coloca um fone e começa. Adoro. Vergonha, mas... Não, fecha os olhos. Posso entrar com a minha pergunta agora? Obrigada. Eu queria voltar no que você estava dizendo, porque você falou, bom, então eu peguei o livro, eu adaptei e pronto. Calma. Adaptei e pronto, não. Eu gostaria de entender. Eu tô escrevendo agora também um monólogo, mas é de uma experiência muito forte pessoal minha, que eu vivi com a minha mãe durante muitos anos. As pessoas aqui, algumas acho que já sabem, minha mãe faleceu ano passado e eu cuidei dela 17 anos da minha vida. Então eu vou fazer esse monólogo, só que eu tô numa... É uma coisa difícil de você... O que eu conto pra eles, né? Porque se eu falar só o que eu sinto, o que eu passei, as pessoas vão sair de lá e querer se matar, né? Eu preciso ter alguma coisa que acrescente
pras pessoas. E não, olha o que eu sofri, pessoal. Claro. Não faz sentido. Eu queria entender como, no seu caso agora, como que você escreveu esse monólogo? Assim, qual foi o processo? Eu lembro que quando eu assisti Alma Imoral, que faz uns 10 anos, tá? Faz muito tempo. Eu lembro que teve um debate no final e você falou... Você começou a falar um pouco que você apresentava o texto, acho que para psicólogos. Isso. Eu lembro de uma coisa Verdade. assim. É. Isso. E Bom você aí lembrar. eu queria saber como que foi esse processo, quanto tempo durou essa adaptação, se você fez sozinha. Como foi esse processo? Então foi assim. Eu trabalhava de 12 a 14 horas por dia no computador. Eu ia por blocos. A minha experiência como atriz em 2 outros monólogos foi muito importante. Eu tinha feito um roteiro muito bem estruturado da Bianca Ramoneda, que é uma jornalista e atriz do Rio de Janeiro, junto com o Eduardo Vozzi. Ela maravilhosa, ela escreve muito bem e ela fez uma adaptação de um roteiro, ela fez um roteiro de Clarice Lispector. Então, eu tinha aquilo pulsante dentro de mim, eu tinha o Buda, que foi uma orientação do Domingos Oliveira, então eu tinha um caminho. Eu tinha uma pulsação dentro, que eu lembro que eu escutava muita música, lembro disso também, para escutar um galope, eu sabia que tinha que ter um ritmo. E eu ia por blocos de capítulos do livro. Eu estabeleci umas metazinhas, né? Como uma boa virginiana, eu tinha uma disciplina, assim. E eu ia lendo para as pessoas. Realmente, foi bom você lembrar disso. Eu ia lendo para grupos, porque eu queria saber como ia batendo o assunto. E eu lembro de uma leitura, essa foi assim... Tiveram leituras marcantes que me deram assim, a baliza, assim, que mudaram a dramaturgia para melhor. Lembro de um diretor, o Daniel Hertz, que assistiu uma leitura e eu tinha colocado um trecho que é bem importante mesmo, que eu digo assim, vou até dizer aqui para vocês. Por favor, não escutem esse texto assim, com raciocínio. Escutem de uma forma paradoxal, sem acreditar, para não serem tolos, e ao mesmo tempo sem desqualificar também eles como se fosse uma coisa muito ilusória. Não. Para também não serem perversos. Então fiquem nesse lugar paradoxal para escutarem e deixem-se levar pelo texto. Isso estava no meio da adaptação. Porque eu falava, existem certezas anteriores à razão. É delas que vamos falar. Então não adianta ficar com a lógica na cabeça, porque não vai rolar. E quando acabou essa leitura, o Daniel falou para mim, Clarice, coloca isso no início, por favor. É uma chave que você dá pro É uma espectador. chave. Foi só depois que você me falou isso que eu consegui relaxar. Porque a minha mente crítica ficava, não, mas isso não sei o que, né? Mas o mar abriu ou não abriu? Eu não sei o que, né? Quando você falou isso, eu falei, Que lindo. então fala isso no início. Quando ele falou isso, eu já trouxe isso para o início. Que eu entendi total o que ele falou e eu já sentia que era isso mesmo, estava certo. Muito bom, você já prepara o público do que vai vir e como eles... Exatamente. E não tinha o prólogo. Começava eu entrando pela plateia, boa noite, entrava uma música e eu sentava nua. Aí um dia, num debate, o Newton Bonder falou, a Clarice ainda não entendeu a importância da Dona Leia na vida dela. Maravilhoso. Fiquei toda E arrepiada. como eu estava muito aquecida, porque eu fico obsessiva, eu sou obsessiva. Então, tudo que as pessoas falavam, mesmo dentro de um ônibus, ouvindo uma pessoa... Claro, é isso, dentro do texto, não sei o quê. Eu sou obsessiva mesmo, fica aquilo rodando e não para, 24 horas. Focada totalmente nisso. Totalmente. Tá. Aí quando ele falou isso, eu falei, claro, e que não sei o que, eu falei, é uma resposta à Dona Leia. Claro, se não fosse a Dona Leia, eu não estava aqui lendo. Aí, pronto, juntei... Nasceu o prólogo, de eu contar a verdade, e nasceu o prólogo. Então, o meu processo, ele é muito aberto, muito... Eu não tenho problema nenhum de escutar as pessoas, nenhum, zero, nem como atriz. Se eu pudesse, eu ensaiava um espetáculo... Eu me lembro de uma vez, que depois da Alma, eu abri
para um espetáculo chamado A Lista que eu faço, porque agora eu tenho um repertório, eu faço esses 4. Onde é que você vai ter o seu teatro pra gente poder ver todas as peças numa cada dia da semana, hein? Sei, Na Vila dizem que Madalena. uma atriz não deve ter um teatro, É, né? Pois ela vira empresária. Mas enfim, eu abri e aí eu recebi, o cara falou assim pra mim, porque você paga mico, né? Ele falou assim, poxa, Mir, eu achei que uma atriz que faz a Alma Imoral, ela já sabia fazer qualquer coisa. Ela não sabe fazer essa peça ainda, né? Aí eu falei, eu tô começando do zero. Eu realmente, porque o Amir naquele dia deve ter me dado uma bronca, ou sei lá o que ele falou, que eu não me lembro mais. Mas eu abri pro processo. Então o cara tava meio decepcionado comigo, entendeu? Porque ele falou, como uma atriz que faz a alma, eu vim aqui pra ver ela dar um show e ela fica insegura, ouvindo você roendo unha. Falei, mas Que loucura. A galera não tem noção do processo. Não tem noção. A gente sempre começa. Eu queria dizer para todos uma frase do Pedro Nava, que eu amo, que a experiência é um farol que ilumina para trás. Para frente é o desconhecido para todos nós. Então, assim, é óbvio que a gente sabe lidar melhor com as turbulências de um processo, porque a gente já tem experiência. Mas ela é um farol que ilumina para trás. A sua segurança é de falar do passado, como eu estou aqui falando do meu passado. Como foi o começo da alma. Mas pode ser que se eu começasse um processo novo aqui, vocês iam ver outra Clarice assim meio com medo. Mas insegura, a gente é normal, né? É normal. Clarice, você tem noção de quantas pessoas você já levou pro teatro? A Alma teve sessão de 2.000 pessoas, né? 5 na virada 5 cultural. Na virada cultural. A gente fez para 1.200. Você vai fazer esse ano 19 anos de peça. Isso, é incrível. É um milagre, tem quase. É um milagre. Assim, é Guinness. 600 mil pessoas, mais ou menos. Isso é inacreditável. Inacreditável. E mais de 4.000 sessões. A gente outro dia tentou, mais ou menos, mais 4.000 Como sessões. que é? É incrível. Não, gente, é um feito, assim, né? Somos atrizes, Então, eu vou fazer até os 90, assim. Aí, Você vai até os 90? dizem, né? Que Clarice vai fazer essa peça a vida inteira. Aí eu fico pensando, só para terminar o bloco do envelhecimento, vocês já imaginaram eu com 90 anos fazendo a alma? Eu estou começando a achar que será possível. E eu, velhinha ali, sentadinha, né? Cuidado com o bicho. Dizendo que não há nudez na natureza e que eu sou uma mortal, que a vergonha que a gente sente da nudez é a nossa mortalidade, na realidade. E eu mais próxima da morte, eu acho que vai ser uma experiência, assim... Sei. Agora me veio uma imagem de eu esperando a morte sentadinha nua, assim. Nossa, me veio você virando meio santa, assim, sabe? A Deus da sabedoria. Sabe? Aceitando a mortalidade. Tipo, cabelinho branco, a linha, e falando as palavras, tipo assim, escutem. Sabe? Virou uma santa. Porque tem uma coisa que a maturidade dá, porque quando eu estreiei, eu tinha muita raiva. Então eu falava da liberdade, da transgressão, respondendo a Dona Léia, dizendo eu tenho direito a ser o que eu quero ser. Eu sinto que eu tinha uma adolescente ainda dentro de mim. Idealismo, né? Total. Agora não. Eu sinto que eu estou mais arredondada, que quando eu falo daquela coisa da haverá pior solidão do que a ausência de si, eu estou mais transmitindo um conhecimento do que falando de mim, sabe? Do que, imagina... Tá tudo bem, entendeu? Eu estou mais falando de coisas históricas, eu estou mais preocupada com a crise do Oriente Médio, eu estou entendendo que o que eu falo é um conhecimento que eu queria que o Oriente Médio escutasse, para voltar ao diálogo, acabar com a luta armada, né, do mundo, enfim. Nem me fale. É muito duro. Então, eu estou muito mais ampla. Eu saí de um lugar estreito também, entendeu? Dentro de mim. Então, envelhecer fazendo essa peça é o privilégio de estar num lugar amplo o tempo todo. Porque a vida vai me colocando em lugares estreitos, dificuldades, né? Lugares que, tá difícil de passar. Eu me separei. Então, cara, eu volto umas casas. A gente volta umas casas, a vida não é assim, não. né?
Então, quando a gente volta umas casas, ter o privilégio de ter alma e moral para dizer para mim mesma, marche, é um privilégio imenso. E graças à alma eu já fiz 3, 4 outras peças. Eu não paro, eu não fico só na alma, porque ela precisa ser confrontada também, sabe? E só para te dizer uma coisa, eu escrevi sobre a minha separação. É um espetáculo chamado Coração de Campanha. Eu não assisti. Você assistiu? Lá no Teatro Morumbi. quando Isso. estreou. Eu também. Ah, que legal. Vocês gostaram? Ai, cara, eu não assisti. Era um espetáculo muito influenciado pela MPB. Olha que loucura. Ele era feito como... Eu fui escrevendo como se fossem pequenas canções. Por isso os silêncios entre cada cena. Era como se fosse aquele momento do disco, do LP, que fica em silêncio para entrar outra música. E eu fui construindo uma dramaturgia que nem um LP. Eu pensava no LP, a primeira, não sei, segunda música. É um álbum, aquela peça é um álbum sobre a minha separação. E sobre tudo que eu passei. A peça não foi muito bem, não teve uma aceitação. Ela foi muito bem assim, o CCBB comprou... durante a pandemia. Olha que privilégio. Nossa, que maravilha. A gente rodou o Brasil em vários CCBBs. Então, lotava, estava ali dentro de um centro cultural, mas comercialmente ela não foi bem. Como a alma, como a lista. Sim. Até a esperança foi melhor. O coração machucava as pessoas, porque era a história de uma mulher casada há 25 anos, que aos 60 anos resolve se separar porque a vida sexual dela tá ruim. E ela acha que, mesmo nessa distopia, nesse mundo machista, e nessa loucura toda que as mulheres vivem, né? Era mais justo para ela ficar sem o companheiro do que levar o casamento capenga daquele jeito. Só que veio a pandemia, quando eles resolvem se separar. E eles, já separados, por lealdade, companheirismo e uma ética emocional, ficam juntos durante a pandemia, 1 ano e meio, já separados na mesma casa. E vai nascendo uma amizade surreal entre eles. Assim, um amor maior que o casamento. E eu queria escrever sobre isso. Eu achava lindo o que estava acontecendo. E transar ou não transar já não era questão, já ninguém transava mais. A gente dormia de conchinha, mas numa simbiose mais existencial, sabe? Eu queria falar sobre isso, sobre essa possibilidade de um casal virar muito amigo depois. Tanto é que ele continua sendo meu diretor de produção. É possível, né? É totalmente possível. Mas totalmente você tem que abrir mão assim de certas crenças que são muito favoráveis para você, abrir mão delas. Faz muito bem, fica muito leve. E é totalmente possível. E eu escrevi, o que eu poderia te dizer, que eu gosto de... Eu sou apaixonada por dramaturgia, é você fazer você mesclar fatos muito objetivos da doença da sua mãe. Já escrevi. As coisas mesmo, assim... Concretas, porque a gente consegue imaginar. Sim. Então, quando a gente fala coisas muito concretas e faz um silêncio, a pessoa mesmo fala, caralho, né? Essa é a parte que eu tive mais facilidade. As Isso. memórias, até de situações, parece quase uma cena de começo, meio e fim, já. Tem muita coisa escrita. Imagino. Mas o meu problema é... Agora o mergulho, virar uma peça, virar um monólogo. Que é um pouco o que a gente estava falando sobre o seu documentário também, que acabou de sair, queria que você falasse um pouquinho também sobre ele. O olhar de uma pessoa de fora. Você disse que até iria participar do roteiro, mas achou melhor ficar de fora para não ter que fazer esse tipo de escolha. O que é importante para mim, né? Porque a gente quer que entre tudo, né? Exatamente. Eu tô te dando conselho aqui, mas eu não consegui escrever meu documentário. Não dava. 40 anos eu não consegui. Não consegui fazer um roteiro. Não consegui mesmo. E não conseguiria. A verdade é essa. Eu entendi que... Porque como não vai entrar meu pai?
todas as lembranças que eu tenho, ele me levando pela mão. Eu tive o privilégio de ver Procópio Ferreira, aos 9 anos, levado pelo meu pai, que era apaixonado pelo teatro. E eu me lembro que ele me ensinando depois o que era carisma, porque ele viu que aquela criança ficava assim, eu não entendia nada, era uma mulher que imagina, doente imaginário, não entendi nada. Mas até hoje, falando disso, eu tenho a lembrança de um senhor sentado numa poltrona no centro do palco, tudo girava em torno daquela cadeira, e eu ficava assim, olhando para ele assim, sabe? Não vou falar nisso num documentário sobre a minha vida? Não tem isso no documentário, não tinha, não cabia. Então, eu não tive condições de escolher. Então, aí ficar fazendo essas renúncias é muito difícil, né? Convido uma pessoa. Parceria da... Isso, A diretora, a dramaturga, a diretora que vai te fazer perguntas, sabe? Eu tô pra pegar outra pessoa. Porque a Alma tinha um livro. O Coração de Campanha eu já tinha um distanciamento sobre o meu casamento. Você não fez uma peça também sobre a maternidade? Eu fiz, era um livro. Era um livro chamado Coisas de Mãe. Lindo, que um grupo de psicanalistas fez uma pergunta a várias mulheres de várias classes sociais: qual é o legado que você gostaria de deixar à sua filha? Tinha um texto da Hilda Lucas. Hilda, te amo. Você sabe que eu fiz isso muitas vezes, que quando meu filho adolescente, eu não sabia onde ele estava. E não respondia, e eu não conseguia dormir, e a cidade do Rio de Janeiro, e a violência, eu pegava esse texto, ia para a janela da minha casa e começava a ler. Aí, porque é um texto lindo, que fala sobre... Talvez esse texto te ajude, sabia? Eu vou te mandar. Sério? Porque o que você está me passando, assim, um pouco sobre a sua mãe, é que você tem tanto as cicatrizes disso, as dores e a dificuldade disso, e provavelmente todo aprendizado e toda até gratidão pelo teu amadurecimento e por tudo, né? Que é a maternidade, isso. Sim, eu digo que eu já fui mãe. Exato. Você foi mãe da sua mãe, com certeza. Eu digo que eu já fui. E esse texto fala isso, que a gente vai... Nada é mais potente do que... Nada é mais visceral, mesmo com todas as perdas, com todas as dores, com todos os choros, com todas as alegrias, nada é mais visceral, mais bonito do que a maternidade, esse parir alguém. Então eu ia falando isso para dar conta do meu desespero, que mesmo o meu desespero estava valendo a pena, que mesmo minha angústia de... Aí o elevador fazia aquele sinal, era ele. Falava, graças a Deus. Era uma oração, né? Caraca. Caramba. Eu quero também, porque eu também tenho uma filha pequena. Boa. Vou te agradecer. Exatamente. Queria voltar um pouco numa coisa que você falou, que eu acho bem interessante. Também sou atriz, também sou produtora dos meus próprios projetos, né? Você falou assim, o Amor de Campanha não foi tão bem. Claro, comparado à Alma Imoral, desculpa, nada foi tão bem. É um blockbuster do teatro, né? Quando que você entendeu que a Alma Imoral iria ter vida longa? E como que você lidar com os outros projetos que talvez... Porque tem um momento que eu acho lindíssimo do documentário, na verdade, assim, eu filmei o meu computador vendo o documentário quando você fala aquele trecho que você está no avião. O avião é bom, ele tá vazio, mas ele é bom. Eu sei que ele é bom. E isso faz com que a produtora que existe dentro da atriz insista. Isso. E a gente sabe que tem espetáculos que a gente insiste e tem espetáculos que a gente fala, já deu, né? Como que você lida com isso? Essa relação do sucesso no sentido do público que chega, né? A gente fez um caixa com a Alma Imoral, porque a Alma Imoral possibilitou isso. Então, tem uma porcentagem que é da produção. É com ela que eu vou fazer Coração de Campanha, A Esperança, A Lista. Eu tenho um caixa que a Alma financia. Uau. É possível isso para a Alma. Nossa, incrível. É incrível. É incrível. Então, assim, há uma renúncia nisso. O que eu vou dizer para vocês? Isso é importante de falar, eu acho. Não estou querendo... É uma opção. É uma opção conservadora, segundo os meus amigos, mas é uma opção. Eu vivo há 35 anos no mesmo apartamento. O meu padrão de vida é classe média normal. Eu acho ótimo, mas
com o dinheiro que entrou, eu poderia ter comprado, ter ido, ter feito e ter acontecido. Então, eu queria dizer a todos que a minha opção existencial foi pegar o dinheiro e me produzir com liberdade. Então, quando um amigo uma vez perguntou, mas cadê a sua cobertura que você ainda não comprou? Eu falei, a minha cobertura chama-se Alma e Moral, A Esperança, A Lista e Coração de Campanha. É uma opção minha, segundo os meus amigos, muito conservadora, é como botar o dinheiro na poupança e não jogar nas ações. Ok. Eu sou muito criticada por isso, por um grupo de pessoas, e não sou muito criticada por outros grupos. Mas eu tenho esse lado conservador, realmente. É que eu pago o preço por isso e pronto. Então, a produtora, ela é muito conservadora. Tá. Ela bota o dinheiro na poupança, ela conta as moedinhas, e ela vai vendo se é possível ou não. Então, eu vou encontrando o nicho de cada peça. Tá. Não adianta botar Coração de Campanha num teatro de 300, 400 lugares, comercialmente. Sim. Onde eu tenho que pagar mínimo. Mesmo que eu não tenha que pagar mínimo, isso tudo que a gente sabe. Não dá. Então, Coração de Campanha é para editais de centros culturais, Coração de Campanha é para teatros de 60, 80 lugares, mais cult e de pessoas que tenham mais approach, assim, para falar, cara, vamos lá, vamos segurar essa onda de questionar o casamento neste lugar e as relações nesse lugar. É uma mulher que abre mão, não quer ter amantes, ela quer ser transparente, enfim. Então, mexe com muita coisa. Muitas mulheres não gostavam do Coração de Campanha, mais que os homens. Enfim. Então, a produtora, ela vai entendendo com experiência que nem tudo é para 1.200, não é mesmo. Coração de Campanha não é. A Lista também não é. Tanto que o André Scioli, quando dirigia o Eva Hess, obrigada, André. Te amamos, André. André, Você é maravilhoso. Você só não está aqui porque você não é mulher. Esse só entrevista mulheres. Mas eu vou fazer a cabeça dela. Ela entrevista homens também incríveis. Eu fiz quinta e sexta a Alma, porque a Alma lotava até as segundas no Eva Hers. Fiz quinta Era o público, Era o impressionante. público, Aquele teatro, daquela localização. Impressionante. Incrível. Fiquei 8 anos lá. Eu assisti lá. Eu assisti lá também. Era a minha casa, assim. É que tudo eu podia falar muito sobre isso. Bom, aí eu fiz a Lista sábado e domingo. Uma peça linda de uma canadense, um monólogo. É lindo, é triste, mas é lindo. Fui indicada a Prêmio Shell com essa peça. Eu me dediquei, assim, o Amir Haddad também fez. A supervisão. Ele até dirigiu mais do que supervisionou, só porque eu estava enlouquecida. Então, lindo. Meia casa. No Eva Hers. A mesma atriz. A mesma atriz, quinta e sexta lotava, sábado e domingo, meia casa. O público brasileiro, isso é o público que diga aí nos chats e vê se eu tenho razão. Pelo comentário que vinha, assim, os comentários que vinham, falava assim, Clarice, eu gostando da sua imagem nua, com aquele pano preto, seu cabelo, falando aquelas coisas. Quando eu te vejo na Lista de jeans, casaco, uma peça que se passa no Canadá, você destrói um pouco a imagem da Alma. Nossa, é outra coisa que ela está fazendo. E há um conflito dentro de mim. Eu prefiro a Alma. Aí outros preferiam a Lista. Você fica muito bem de jeans. Essa peça é linda, é até mais forte. Tem um empresário chamado Daniel Mota, ele compra a Lista até hoje. Eu tenho um programa com ele, a BMI, que eu faço a Lista no mundo corporativo. Olha. E eu mantenho ela viva graças ao Daniel. Bom, então, a Lista não é também... É outro nicho. Mas, por exemplo, eu lotei ela um dia numa leitura do MASP, um dia. Deu certo. Então, a produtora vai entendendo. A Esperança... Eu comecei e veio a pandemia, tive que parar. Fiquei com uma dívida imensa, porque a Alma
já estava também decaindo por causa de tudo. Eu fiquei com uma dívida na pandemia de 15 mil, foi crescendo essa pandemia, então eu tive que pedir emprestado à minha família, eu tive que tirar dinheiro Tô contando de verdade os bastidores assim da nossa vida, da corda bamba, que É isso. na pandemia. Porque a gente só convida pessoas que são muito bem-sucedidas na nossa área. E Muito obrigada. Isso. Mas A corda bamba é isso, né? eu tive que tirar o dinheiro da previdência privada na pandemia. A gente aqui teve um problema, eu vou falar, a gente teve um problema de câmera, parou, a gente conversou muito da importância que todo artista, da importância dele ter consciência financeira. E a minha produtora, na marra, foi tendo, porque o Newton uma vez falou uma coisa muito legal para mim, ele falou, administrar um sucesso é muito mais difícil do que administrar um fracasso. Total. Isso é a pura verdade. É. Porque o fracasso não deu certo, você vai começar do zero. Tem muito... É uma coisa trágica que você vai começar do zero, ponto. O sucesso vai entrando dinheiro, você tem que ter projetos, você tem que saber como que você vai colocar, né? É como eu estava falando aqui, eu fiz uma opção de vida, de me tornar produtora. Os patrocínios, quando entram, você vê, eu estou há 20 anos numa peça que teve 3 patrocínios. A Alma Moral já teve 3 patrocínios. Ela continua com a bilheteria. Ela é totalmente autofinanciada, totalmente. Eu trago uma pessoa, eu tenho uma equipe muito estável. Eu trago um técnico, Carlos Henrique, eu até brincava enquanto eu estava casada, e falava, meu marido pode me deixar, o Carlos nunca. Ele está na estrada, assim, diariamente comigo. Acabou de voltar agora para o Rio, vem a São Paulo. Tem muito técnico em São Paulo, sim, mas a gente traz o Carlos. Claro. Porque essa coisa também de Ele faz consciência... a peça com você. Ele faz a peça comigo, exatamente. Eu penso assim também. Exatamente. Tem esse negócio, cada lugar um técnico, isso Não, é surreal, isso outra peça. não existe. E, aliás, deixa a gente bem segura. Total. Então, eu acho que essa produtora, assim, ela foi entendendo, ela vai entendendo cada nicho, cada espetáculo. Ela não compete com a Alma Moral, né? Uma coisa que eu aprendi com a Fernanda Montenegro. Eu vi aqui, eu vi uma entrevista, a Fernandinha está arrasando nas entrevistas. Sim. Fernandinha, eu acho que você merece Oscar pelo filme e pelas suas entrevistas. Exatamente. Né? Maravilhosa. Inteligentíssima, maravilhosa. Incrível. Coerente, carisma, tudo. Quando a Fernanda foi... Aí ela falou que a Fernandona não gosta tanto assim de ser chamada de Fernandona, muito menos Dona Fernandona. Imagina, Dona Fernandona. Então, quando a Fernanda Montenegro voltou da indicação do Oscar, ela montou uma peça que eu fui ver. Ela montou um espetáculo com Ítalo Rossi, no Rio de Janeiro. Eu vou lembrar o nome, do Mauro Razzi. E aí a imprensa ficou meio assim, falou, poxa, tá voltando assim, com tanta simplicidade, vamos dizer assim, né? Depois de ser indicada ao Oscar, e ela falou, eu não compito comigo. Olha, que lindo. Maravilhoso. Então eu brinco e falo, eu não compito com a atriz da Alma Moral. Sim. Né? A Alma Moral é tudo, eu tenho enfim, eu sei que sou eu que faço a Alma Moral, mas eu não compito comigo. Tá. Essa atriz que vai lá e faz e que lota, ela é uma atriz disciplinada, ela é uma atriz produtora, ela é uma atriz consciente, é uma atriz que está com a Mir pensando teatro todo dia, que faz novela também, que faz outras peças, que tem essa escolha meio operária do fazer teatral. E eu fico feliz quando as pessoas chegam para mim e falam, você é de teatro mesmo, né? A gente vê pela projeção de voz, como você se coloca em cena, sou. E faço fracassos e sucessos. Porque essa é a lida da coisa, essa é a substância do teatro. E eu acho que eu decido quando parar, quando não tem nem mais moedinha para colocar. Que eu entendi que eu não posso ficar com a língua de fora acreditando que nem Che Guevara acreditou na Revolução Permanente e morreu assassinado lá. Eu acho um ideal incrível politicamente, mas o ator, se ele quiser morrer pelo ideal dele, óbvio que
Ele tá no direito dele, é o Aham, ideal dele. aham. Mas como produtora, eu não deixo eu morrer. Tá. Porque é a hora de parar, é a hora de parar. Como o coração teve a hora de parar, eu faço com o Izzy Gelman, um grande ator que eu amo. E ele falou, claro, quando você quiser voltar, mas chegou uma hora que tinha que parar, não tinha mais como financiar o coração. Então é mais fácil financiar a Lista, financiar a Esperança, que vai voltar para o Teatro UOL. A produtora acha, porque eu não posso também obrigar o Izzy a trabalhar comigo num risco tremendo. Claro, né? sim. Que é um grande risco, gente, fazer uma peça de teatro. É. Você faz uma analogia no documentário que é maravilhosa, que é a comparação do artista com as águias que têm seus filhotes e que depois de 3 semanas jogam esses filhotes do penhasco. E esses bebês têm que voar, e muitos não sobrevivem. Que é aquele momento em que você tem que dar tudo de si, né? Todas as suas células, toda a sua força, toda a sua energia para viver. É. Tem um pouco isso, né, a nossa carreira, assim, eu até me arrepio, porque é emocionante, assim, você ter essa escolha de você escolheu isso, né, e você vai... E não dá pra miguelar, é tudo ou nada, né? Exatamente. Como você lida com fracasso? Bem e mal, assim. Já fiz vários, eu já fiz um que só foi o jurado do Prêmio Chá, só tinha ela lá dentro. E eu sou de uma época E te que... indicou? Não. E não. Eu voei ali. Porque, Ela né, vai só uma pessoa, né? Ela não gostou da peça. Ai, que duro, né? Quando eu comecei em 82, existia uma coisa que eu não sei se o público sabe, que era assim, você era obrigado a fazer o espetáculo se tivesse um número de atores, eram 11. Se tivessem 10 pessoas na plateia, você não era obrigado a fazer o espetáculo, mas se tivesse de 11 para 12, você era obrigado a fazer. Sim. Então, quando não tinha, não chegava nem a 10, e o elenco era de 11, você podia cancelar. E eu era aquela, não, gente, vamos fazer, né? tem que fazer. A gente aproveita e ensaia e resolve umas coisas. E blá, 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 aquela A gente caixinha. falava isso, tipo, a pessoa saiu de casa. É. Não importa que é uma, duas, ela saiu mas- de casa, ela veio ver a gente. Então eu faço, mesmo que não tenha ninguém, eu faço. Porque eu vou bater asa ali, eu vou resolver algumas coisas. Aí é coisa minha. Aí é É coisa minha, ninguém tem nada a ver com isso. Não são obrigados. Eu vou. Vocês fiquem tranquilos. Eu lembro uma vez que o Amir me botou na real, que assim, tô resolvendo coisas da Esperança, 2000, eu não sei mais agora quando é que foi a pandemia, em que 2000 foi? 2020. 20. A gente estreou numa semana, sexta, sábado, domingo, fizemos, foi muito bem. Na sexta, às 4 horas da tarde, estava toda a equipe lá pra gente resolver coisa para poder fazer o espetáculo às 8. Aí, de repente, chega a notícia, eu tô olhando a Aurélio de Simone na cabine fazendo assim pra mim. E eu não entendi. Aí vai, governador decretou lockdown. É 16 de março. Isso, era uma sexta-feira, me lembro Tava disso. filmando, eu lembro. Não vai ter peça. Meu Deus. Eu tava assim, sabe? Eu tava... Aí eu olhei pro Amir, o Amir tava sentado e falei, vamos continuar, né, Amir? Falou, aí eu me lembro ele falando, deixa de ser louca. Parou. Caraca. O governador não vai, o público vai entrar, não vai ter peça. Não vai ter peça, mas a gente vai interromper assim o fluxo? Vai. O real, Clarice, que o Amir, ele acha que eu fantasio muito o real. Ele tem toda a razão. As perguntas que o Ai, Amir que me faz em maravilhosa. cena, ele não me dirige, ele só fica, onde está o chão dessa peça? O chão dessa peça. Mas o que ele está me cobrando é o aqui e agora real. Uhum. Porque eu deliro. Eu sou meio delirante, no real. Você acha que é uma forma de sobrevivência, talvez? É. Eu já tive umas... Eu sou delirante. Nossa, já foi essa. 20 anos em cartaz com uma peça, eu diria que seu delírio tá bem. Não, eu aprendi a canalizar o meu delírio pro real. Pro real, Tá. tá bom? Tá. Foi um aprendizado, porque, por exemplo, eu não posso fumar nada
cheirar nada. Como diz meu filho, eu nasci com um baseado aceso dentro de mim. Sim, você já tá numa linha muito tênue entre a sanidade e a loucura. Total. Sempre falei isso de mim. Total. Então Aham, fica eu tranquilo. também não posso usar droga. Mas eu não posso. acho que os grandes atores, atrizes, de verdade, têm um pezinho ali. Pra mim. Aham. Sabe? Quem realmente me tira o ar, assim, que dá aquela coisa, o que ela tá fazendo, não sei. Tem um pezinho na loucura. Tem. Eu tenho. Eles falam que a diferença dos loucos e dos artistas é que os artistas voltam. E os loucos não. E tem uma outra faz diferença sentido. maravilhosa. Ainda bem que foi porque eu amo falar dela, Camila Amado. Camila Amado, uma grande atriz brasileira, nasceu no Rio, a gente contracenou muito, a gente trabalhou muito. Ela é uma pessoa espetacular e tem um documentário também sobre ela, enfim. Eu adorava uma coisa que ela falava. Ela dizia assim, Clarice, sabe qual é a diferença do louco e do maluco? Nós não somos malucas. Não. É muito diferente. Não, completamente. Louco, ela fala assim, é que o maluco quer ser louco e não consegue, por isso que ele é maluco. O maluco não tem discurso. O maluco é maluco. Ele não tem discurso, ele não tem proposta, ele não tem. Ele se faz. Ele fica ali rodando atrás do rabo. E o louco não, o louco tem um discurso. O louco tem um delírio. Crenças, ele acredita, ele tem visão de mundo. Então, o louco é tudo. Você não é maluca, você é louca. Maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Eu não sou maluca. Aí eu falava, eu não sou maluca. Não, você Clarice, não é maluca. você teve grandes parcerias, não teve? Tive. No todo o seu processo artístico, como a Camila, o Domingos, o Amir também. Quem fez muita diferença, assim, na sua vida, nesse teu processo artístico? Então eles, o Domingos, o Eduardo Votsky, o Domingos Oliveira, a Amir Haddad, que eu vou seguir com ele a vida toda. Ele se dirigiu em todos esse repertório, Clarice, não esqueçam. Coração, Esperança, Lista e Alma é a Amir. Me pôs no chão. Eu acho que hoje eu tenho um mergulho mais profundo ainda, sou menos infantilizada, sou menos... Até a minha questão vocal, ela é mais aqui, sabe? Eu sinto. Eu posso fazer o que eu quiser com a voz, assim, no sentido da loucura, mas Clarice, eu sou mais, né? Eu escuto melhor, eu tenho uma escuta melhor. O real, ele obriga você a escutar mais do que falar, né? Porque eu tenho uma tendência a falar muito grande, né? Até que eu faço monólogo, né? É isso, é um negócio. Quero dividir com outro ator, vai ficar falando junto comigo, eu quero falar sozinha. Já me interrompe. Aquela cena da Marília Pêra, né? Fazendo Chanel, eu falo, mas cada vez tá mais difícil alguém me ouvir. Ai, muito bom. Eles, a Lúcia Coelho, que foi uma diretora de peças infantis, que foi bem importante também. Parcerias as minhas amigas queridas, né? Priscila Rosenbaum, Edina Bernadelli, Cacá Murtê. O Tablado foi uma escola importante para mim. Elias Andreato aqui. Elias, eu vi muito Elias no Rio, aqueles monólogos que ele fazia. O meu sonho é trabalhar com Elias. Eu tenho um projeto com Elias que ainda não entrou em nenhum edital ainda quis, mas a gente está firme. É um texto do Moacir Scliar, que é demais. Eu tenho vontade de fazer com Elias. O Elias está em cartaz agora, né? Tá com visitação. Que eu quero ver no Rio. E o Newton Bonder, né? O Newton é um grande parceiro, gente. Surreal. E a produtora liga para ele, porque é muito convite à Alma. Então... A gente tem o nosso combinado, mas às vezes é um convite que tem que sair do combinado. Ou eu não vou ganhar nada porque é num festival, que não sei o que, umas coisas malucas que eu já fiz, meia-noite, num centro só de acampamento, que aí é uma galera que viu que eu tenho que ir, aí eu vou, sabe? Eu vou, aí eu falo, eu vou. Eu quero. Eu quero, mas claro, todo mundo, mas claro, eu vou. Aí vai, Newton, aí é um negócio em Resende que o Zé, que é o ex-marido, diretor de produção, Zé, é um convite incrível, é para fazer num teatro abandonado, R$1, em Resende, vamos? Não, claro, não dá. Eu vou, então vamos, Newton, olha, é para ganhar 0, vai, Clarice.
Então, assim, é mal barato. Porque é de 1 milhão a 0. Quando eu falo 1 milhão, é porque eu nunca cheguei a 1 milhão, mas nem na poupança, nem nada. Mas prestigiar como teatro é uma coisa difícil, apesar de todo o sucesso. Porém, eu digo que eu vou de 1 milhão a 0. Eu não estabeleci, outra crítica que me fazem, né? Eu não estabeleço preço para mim. Mas qual é o seu preço? Você tem um valor? Não tem. Eu tenho o meu valor de trabalho, mas eu preciso saber qual é a sua proposta. É para fazer aonde? Eu já estou experiente, entendeu? Eu caía em muitas ciladas, mas eu já estou mais no real. Sim. Eu já falo, não dá isso, você está de sacanagem comigo. Dá para falar já, mas eu não tenho um preço. Não estabeleço um preço de mercado. Clarice Nisquet não tem preço de mercado. Eu posso... é horrível isso que eu estou falando, porque isso vai contra toda uma luta da nossa classe, da qual eu faço parte, para ter preço, sim. Isso é um absurdo que eu estou falando, e eu acho. Mas dentro da minha loucura, eu sei que eu não posso estabelecer um preço. Porque eu estou falando principalmente do teatro, não estou falando de cinema, nem de televisão, tá, gente? Claro. A luta é muito do audiovisual também, porque o teatro brasileiro... Me falam, então, qual é o mercado do teatro brasileiro? Qual é o mercado estável? A gente está na corda bamba. A gente não tem. Então, o ator, ele também tem uma obrigação de manter a estrada aberta. Sabe? Preciso contar essa história para vocês. Não sei se está no documentário. Uma vez eu fui meditar no templo budista e teve um tiroteio. Vou ser muito breve, que a gente também já está acabando, Então, né? estamos chegando no nosso tempo. Eu estava lá meditando numa salinha com um monge de Sri Lanka, da linhagem Theravada, um templo em Santa Teresa que agora é um terreiro, é um terreiro de candomblé. Teve um tiroteio, porque esse templo fica ao lado de uma comunidade. Sim. E eu ali abri os olhos, eu ali, estava todo mundo assim. Falei, cara, isso não é possível. Nossa. Primeiro estava com medo de entrar uma bala perdida, me atingiu assim, tá. Eu olhava, eram 10 pessoas, ninguém, um monge. Me senti uma alienada, sabe alienada? Cara, que alienação isso, que loucura isso. Muito bem, acabou, sempre tinha um debate depois com um monge. E aí eu perguntei para ele, eu falei, vem cá, vocês não escutaram? Escutamos. Desculpem, eu me senti uma alienada enquanto o real está acontecendo tudo. Estou aqui de olho fechado, buscando não sei o que, me iluminar. Não é alienação isso? Aí ele falou assim, uma coisa linda para mim. Ele falou assim, eu vou imitar ele um pouquinho, porque ele era de Sri Lanka, ele falava um português todo assim mesmo, de verdade. Quando quis paz, porta do templo aberta, não? Sim. Paz. Se não pode avançar paz, também não pode fechar a estrada da paz. Medita, senta em estrada, para o mato não fechar a estrada da paz. Quando quiserem paz, templo aberto. Ai, que lindo. Agradeci. Nosso dever é manter a estrada aberta. A gente recebeu uma estrada aberta no teatro. Sim. Então, quando eu falo do entusiasmo e dessa coisa do preço do mercado, é óbvio que a gente não vai fazer por qualquer preço no audiovisual. A gente sabe quando é uma trapaça. Ninguém quer cair em trapaças. Estou dentro na luta por nossos direitos e nossa dignidade. Sim. Isso é fundamental. Fora dessa questão das trapaças, existe um entusiasmo, existe um propósito, que está essa palavra na moda, existe um não deixar a estrada fechar. A arte não pode fechar, o teatro não pode fechar. Não pode fechar a estrada da paz. Então, se me chamam para fazer, e eu acho que não é uma trapaça, e eu acho que
vão assistir 1000 pessoas e vão se apaixonar pelo teatro, vendo a Alma. Eu não vou ganhar nada naquele momento, porque é um momento difícil para todo mundo, ou seja lá o que aconteceu, e é tudo verdade. Eu vou. E a verdade é que toda a equipe vai. E todo mundo vai. Então, isso não tem nada a ver com o teu valor ou não o teu valor, né? O audiovisual é um caminho importante para mim, não é o meu dia a dia. As novelas são importantes para mim, também não são o meu dia a dia. Eu estou nesse momento fazendo a Caverna Encantada no SBT. Eu tenho uma gratidão imensa pelo SBT por sempre que eu vou lá trabalhar, me deixar fazer o teatro. Faço pouca novela às vezes porque não consigo negociar com o teatro. Sim. E às vezes a produtora aqui fala, cara, eu não vou deixar o meu moral, eu não por isso, por aquilo. Então eu tenho que pensar, escolher, arriscar, ficar na corda bamba, e às vezes dá certo, às vezes não dá. Sim. E a gente vai ter a lista? A lista ainda não está pautada, só faço com a BMI ainda. A Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong, que é um trabalho que eu fiz totalmente inspirado na obra musical das letras de Zé Cabaleiro. Meu filho uma vez me perguntou, mãe, por que a gente não foi embora desse país quando você teve oportunidade? E eu quis responder justamente com esse afã que eu sinto pelo teatro. Como é que uma atriz que ama fazer teatro nesse lugar, falando na língua portuguesa dela, vai viver em outro país? Boa pergunta. Eu passei por isso. Né? Voltei correndo. Onde você vai botar tudo isso? A vida... para sobreviver, a gente sobrevive na Antártica, comendo foca, que eu acompanho agora a viagem. Porque outra brasileira formidável, como diria antigamente, né? A gente não pode deixar de falar dela, a Tamara Klink. Nossa, eu sabia que você ia falar dela. Gente, eu não sei, pelo amor de Deus. Sou viciada nessa mulher também. Vocês têm que conhecer a trajetória que a Tamara Klink fez. Ela, Fernanda Torres. O Brasil tá assim... Eu sei que são muitos Brasis. Eu sei que a gente tem que terminar. Eu sei que... Eu, como artista, eu estou falando de um lugar específico, né? Eu sei da luta de muitos artistas indígenas, da luta de muitos artistas pretos, da luta de muitos artistas asiáticos, que também é outra, que são os brasileiros também, de origem, né, asiática. Cada um tem uma história, cada um tem uma questão. É difícil para todo mundo. Eu sei que eu tive facilidades, dificuldades, enfim. Então, as realidades são muito distintas. Eu espero que a minha experiência ajude a todo mundo, mas eu sei que não é uma experiência universal. Sim. Não é, principalmente no Brasil. Né? Eu dou aula de teatro, eu tenho um projeto em Paraisópolis, todo domingo eu vou a Paraisópolis, eu tenho um projeto lá que já está há 4 anos. Daniel Cristóvão, admiro o trabalho de vocês, Favela Music. Foi na pandemia que eu fiz um trabalho, graças ao Carlos Neto, empresário, um filme live. Conheci o Daniel Cristóvão na comunidade. Ele falou que gostaria muito que Paraisópolis tivesse uma escola de teatro. Não tem. Tem escola de dança, tem orquestra, mas não tem escola de teatro. Aí eu, brincando, na minha loucura, falei, eu te ajudo. Eu te ajudo a montar. Ele falou... Estou lá 4 anos ajudando ele a montar. Incrível. Todo domingo de manhã, eu e Clóvis Torres, um ator aqui de São Paulo, dá aula. A gente dá aula lá, a gente vai montar agora um espetáculo. Obrigado, Sabesp, que agora está patrocinando esse projeto. Então, eu sei... Como chama o projeto, então? Grupo Escola de Paraisópolis, que é um grupo que talvez seja a semente... se tudo der certo, de uma escola que vai ser implementada lá dentro. Não temos sede, só temos esse grupo. Os veteranos que estão há 4 anos vão saindo, vão voltando. É muito complexo, tem muitas faltas, mas agora a gente conseguiu uma bolsa para que eles não deixem de vir por falta de dinheiro para pegar um ônibus e pegar um Uber para ir, porque chove, porque o filho... As crianças são bem-vindas, a gente ensaia com as crianças lá dentro, no colo da mãe, assim, porque elas não têm com quem deixar. É teatro para adultos. Mas que pode entrar a qualquer idade, enfim.
os grupos vão mudando. A gente agora vai ensaiar, vai fazer uma peça chamada Cuidar, porque está tendo muitas questões de... Esses transtornos todos, né, não tem classe social, não tem profissão, transtorno de ansiedade, transtorno narcísico, depressão, crise de pânico, está atingindo todo mundo. Eles queriam muito falar sobre isso, como lidar com isso dentro da comunidade, não tem o suporte necessário, né, como a gente tem. Então, a gente está falando muito sobre isso e tentando agora buscar o humor e a alegria, que a gente tem a obrigação de manter a estrada aberta para poder... É uma gotinha no oceano, mas... Nossa, maravilhoso. Um projeto maravilhoso. Clarice, não tenho como palavras para Nossa, nem eu. o seu tempo, Obrigada. a sua sabedoria. Para quem está assistindo a gente, por favor, veja um documentário sobre a vida dessa mulher, porque eu acho que qualquer Clarice escola de Lispector, teatro... Teatro da cabeça aos pés? Cabeça Teatro, aos pés. teatro da cabeça aos pés. Qualquer eu vi no escola Arte de teatro, eu acho que teria que ser uma matéria obrigatória assim, para os alunos, porque não é apenas sobre a história dessa mulher, é sobre o teatro. É sobre viver o ofício, né? o ofício. É tão bonito ver você aquecendo voz. Eu aqueço. Gostoso. Gente, olha, eu faço aula de voz 2 vezes por semana. Eu faço aula de corpo 3 a 4 vezes por semana. Eu tenho que investir nisso, porque ninguém consegue fazer 4 ou 3 peças ou 3 monólogos sem aquecer a voz. Você vai se desgastando num lugar que é impossível se você não tem Fisiologicamente. Você fica rouca em 2 semanas. não dá. Só vou sobe. Eu não vivo de um evento. É isso que é muito importante. O teatro, se você escolher como profissão, ele não é um evento na sua vida. Você vai lá dar um grito, como eu dava no Coração de Campanha, e pronto, nunca mais vou dar esse grito. Não é assim, eu tenho que gritar de quinta a domingo, por meses. Então, se eu não tenho um suporte, então, assim, eu não escondo isso de ninguém. Como você consegue? Eu consigo assim, tendo suporte. Com técnica. Se eu não regular minha respiração, se eu não regular o meu emocional, eu não faço, eu não bater asa. Técnica e disciplina. Eu não faço, gente. E Clarice, já tem data para a Alma agora 2025? Então, a gente está no Morumbi agora até 24 de fevereiro. Sábados e domingos no Teatro Morumbi, Shopping. Depois eu paro 2 meses, porque a Caverna Encantada está ainda exigindo muito. Eu entendi que eu tenho que também prestar atenção na minha saúde, tenho meu filho, tenho minha família, enfim. E aí eu volto, se Deus quiser. Ainda a gente não tem teatro, mas eu já estou vendo e eu aviso a todo mundo. E eu quero assistir, então, a peça do Zé Cabaleiro. Em setembro e outubro, aí tem Teatro data. UOL, no Shopping Higienópolis. Vamos juntas, Maravilhoso. vamos juntas. Prazer. Obrigada, prazer. Obrigada Uma por vocês honra. que assistiram a gente. Incrível. Até. Gente, até a próxima. Até.